Oi, pessoa, tudo bom? Eu sou a Fabielle Bacelar e hoje eu tô aqui para dividir um pouquinho de uma dificuldade que eu tive quando eu estava começando a cobrar pelas minhas peças. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em precificar. No meu caso, eu não tinha dificuldade com isso, eu sabia como fazer os cálculos e, enfim, assim, eu conseguia fazer os cálculos e sabia o valor que seria justo para eu cobrar, eu sabia qual era o meu custo, mas eu tinha dificuldade em cobrar porque eu pensava que as pessoas não iriam pagar o valor que seria justo, né? Então, assim, eu sei que tem muitas meninas que têm dificuldade em precificar, em colocar o preço, e para isso a gente tem um aplicativo que é o Apreço App. Vou colocar aqui, você pode clicar aqui em cima, tá? Para poder ir lá no perfil do Apreço, e lá tem um link onde você consegue baixar. Por enquanto só está disponível para Android, mas daqui a pouquinho já vai estar liberado para quem tem iPhone também, tá bom? Então, voltando à minha história, eu não tinha dificuldade na parte da precificação, mas quando eu colocava o preço na peça, eu achava que as pessoas não iriam pagar. E eu tive que vencer isso, né? No início eu fazia o cálculo e colocava um pouquinho abaixo, tipo, diminuía um pouco o meu percentual de lucro, cobrava a mão de obra e o material e não cobrava, né? Não lucrava em cima das peças. E depois eu fui vendo que a minha agenda estava ficando muito cheia e eu comecei a aumentar o preço para diminuir a minha carga de trabalho. Então eu aumentava o preço, algumas pessoas paravam de comprar. E ali eu conseguia ganhar a mesma coisa trabalhando menos. E por que eu fiz isso? Porque eu fui percebendo o real valor que o meu trabalho tinha, né? E quando eu falo que eu tinha dificuldade porque eu achava que as pessoas não iriam pagar, é porque naquela época eu tinha um ponto de vista muito diferente do que eu tenho hoje. Então, como eu pensava quando eu via um artesanato de alguém, né? Tipo assim, antes de eu fazer artesanato, quando eu via o artesanato de outra pessoa, eu olhava e pensava assim, poxa, tá, a pessoa tá cobrando tipo R$ 50 nessa peça aqui, né? Vou colocar até um exemplo, tipo, a pessoa tá cobrando R$ 50 nessa necessaire, mas eu sei que eu consigo fazer. E se eu for fazer, quanto que eu vou gastar? Será? Aí eu olhava assim, mais ou menos, disfarçando, e pensava assim, ah, ela deve ter gastado mais ou menos isso de tecido, isso de zíper, isso de não sei o quê. Fazia uns cálculos de cabeça e eu acabava achando mais ou menos o valor que custava aquela peça, né? Qual era o custo da peça. Mas eu não considerava a mão de obra e nem o lucro. E eu sei que muitas pessoas, quando chegam e falam assim, ah, tá caro o seu produto, é porque elas pensam dessa forma, assim, ah, tá gastando isso de material, isso e isso, se eu for fazer vai ficar mais barato, né? E quando eu pensava isso, gente, eu não falava para a pessoa que tem muita coisa no meio do caminho, tá? Mas eu não falava para a pessoa que eu estava achando caro nem nada disso. É porque eu não tinha condição de pagar aquele valor, então eu buscava alternativas, entendeu? Eu nunca desvalorizei o trabalho de outras pessoas, porque eu acho assim, ela que sabe o custo que ela tem. Eu não posso colocar o preço no produto dela, né? Então eu sempre respeitei isso. Mas aí eu, né, vendo aqui a necessaire, eu olhava e fazia um cálculo mental e ali eu sabia que eu ia gastar mais ou menos aquilo ali de material. E quando eu comecei a vender, eu achava que as pessoas iam fazer esse tipo de cálculo também, né? Eu achava que a pessoa ia olhar e ia falar, poxa, mas ela gastou R$ 20 de material, ela tá cobrando 50. E ali, a minha mentalidade começou a mudar. Porque, tá, você tem dificuldade com isso. No caso, tá, eu tinha dificuldade em colocar o preço, mas eu comecei a perceber que a minha mão de obra, ela é mais valiosa do que a matéria-prima. Porque a matéria-prima você acha em qualquer loja. Mas alguém que faz bem feito, com acabamento perfeito, que faz os tipos de peça que eu faço, que desenhava os tipos de peça que eu fazia, não tinha outras pessoas, né, na época. Então, tinha, assim, podia até ter, mas ela ia pagar o mesmo valor ou até mais caro para poder ter acesso àquele produto. Então, assim,
é uma questão de mudança de mentalidade, tá? Eu quero incentivar vocês a calcular o preço certo e começar a cobrar o valor certo. E se aparecer clientes, né, que não vão comprar ou que vão deixar de comprar, não tem problema, né? Você vai começar a achar o seu tipo de cliente. É o cliente que realmente vai valorizar o seu trabalho e que vai pagar o que você está cobrando, tá bom? Então, eu queria compartilhar um pouquinho desse medo que eu sentia, né, quando eu comecei a dar preço nas minhas peças. E é isso. Muito obrigada. Comenta aqui comigo o que você achou da história, se você passou por algo parecido, tá bom? Eu quero saber. Até mais. Tchau.